Queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o pastor Roberto. Nessa manhã eu quero deixar para você uma palavra de edificação que possa edificar a sua vida. Amém? Eu quero chamar a sua atenção, eu quero convidar você nessa manhã, em meio a tudo que tem acontecido no mundo. Nós sabemos que a mão do Senhor tem tocado a terra como nunca tocou, né? E sabemos perfeitamente que no passado Deus havia tocado toda a terra do Egito, né, onde ele operou aí as 10 pragas e onde ele honrou, né, o seu povo e guardou o seu povo. E não é diferente nos dias atuais. Nós sabemos que o Egito ele é um continente onde tem cerca de 1 milhão de metros quadrados e 82 milhões,9% é a estimativa de toda a população que mora, né, no Egito, onde o nosso Deus, o seu Deus, operou sinais impotentes jamais vistos em toda a terra, onde o nome do Senhor foi glorificado, onde todo Israel estava, né, sendo escravizado, como é nos dias atuais. Nós, quando falamos de Egito, falamos do mundo que vivemos. Quando falamos dos faraós, falamos dos governamentais que escraviza a população, que suga e traga a população com leis opressoras, com jugos, mas graças a Deus que nos dias atuais, no século 21, onde a minha geração, a sua geração, ela está sendo marcada pela mão do Senhor, onde Deus está tocando toda a terra nesse momento. A terra é tocada, não apenas um continente, uma nação, um reino, mas toda a terra está sendo tocada. E é importante, é necessário que nós, a igreja, busquemos a presença desse Deus, porque Jesus ele está às portas. Nós temos contemplado a ação plena do Espírito Santo. Eu tenho pregado na igreja, já iniciamos o ano dizendo que seria um ano onde Deus provaria o coração dos teus filhos, provaria o coração da sua igreja, tanto do fiel como do infiel, e temos tentado edificar a palavra no coração das pessoas. E hoje, na minha geração, eu fico maravilhado em ver a mão do meu Deus, a mão do nosso Deus, o Senhor de toda a terra, tocando toda a terra. Os 4 cantos dessa terra está sendo tocado, e nós precisamos realmente estar atentos, porque Jesus ele já vem dizendo isso, que nos finais dos tempos, né, haveria de vir sobre a terra. Eu mesmo preguei há algum tempo atrás, eu disse que Deus tocaria toda a terra, não só uma nação, mas toda a terra seria tocada e haveria uma intervenção divina, onde Deus está tocando. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para esses detalhes. É importante que você crie raízes com Deus, é necessário que você busque a presença dEle. É tempo da igreja buscar a face do Senhor, é tempo do povo de Deus clamar, proclamar um jejum, proclamar um choro, um pranto, um quebrantamento, porque o contrito de coração, Deus ele responde, e é tempo de nós buscarmos a presença dEle. E nessa manhã eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo aí no livro de Êxodo, no capítulo 9 de Êxodo. Nós vamos ministrar a partir do versículo 22 e fazer alguns comentários de tudo que nós temos vivenciado, mostrar para você que Deus ele não mudou, que Ele continua guardando o seu povo. Amém? Capítulo 9 de Êxodo, versos 22 diz assim, o subtexto fala a praga da saraiva. Versículo 22 diz assim, então o Senhor disse a Moisés, estende a mão para os céus e haverá saraiva em toda a terra do Egito, e sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua mão para os céus, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito.
desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde homens até animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. A gente vê aqui a proteção do Senhor, o cuidado que Deus tem e a oportunidade que Deus dava, não só para Israel, mas para toda a nação do Egito. A gente vê que no capítulo 9, no versículo 4, Deus ele faz distinção. Ele faz distinção entre o gado dos israelitas. Ele faz distinção entre o gado dos egípcios. Para que nada que fosse dos filhos de Israel viesse a morrer. Então você vê que Deus ele faz uma separação muito grande. O cuidado que Deus tem conosco e também estende a oportunidade aos filhos que havia no Egito de não ter os seus animais destruídos. Porque a gente vê a misericórdia dele. Eu quero mostrar a você aqui no versículo de número 11, diz assim, versículo 11, versículo 11 não, versículo de número 19. Agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, e todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó que temiam a palavra do Senhor fez fugir os seus gados e os seus servos e o seu gado para as suas casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A gente vê que Deus ele dá a oportunidade às pessoas, como tem dado nos dias atuais, a oportunidade ao ser humano de se arrepender. A Bíblia fala que no versículo de número 26, que somente na terra de Gósen, aonde os filhos de Israel estavam, não havia saraiva. A gente vê a proteção de Deus, com relação ao seu povo. E no capítulo 8 de Êxodo, no versículo 22, a Bíblia fala que naquele dia separarei a terra de Gósen, aonde o meu povo habita, para que não entre enxame nenhum nela, ou seja, praga nenhuma chegou na terra de Gósen, porque Deus havia separado um lugar para o seu povo. E aonde é esse lugar? É aqui em minha casa, é na sua casa, é onde a igreja de Jesus está, porque Egito é o mundo que nós vivemos. E a casa do Senhor, ela está espalhada pelos quatro cantos. Chegou o tempo da igreja crer em Deus como Ele é. Chegou o tempo de você ler para a Bíblia e acreditar no Deus da palavra como Ele é. Porque Deus ele tem tocado não só o Rio de Janeiro, o estado, o Brasil, aonde eu vivo, o país onde eu vivo, mas toda a terra nessa hora está sendo tocada. Aonde o anjo da morte tem passeado pelos quatro cantos dessa terra. E vidas têm sido consumidas. A Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, que o caminho do Senhor, ele é perfeito, e a palavra do Senhor, ela é requintada, escudo ele é para os que confiam nele, não é para qualquer pessoa. E havia um momento de confiança, onde Israel havia depositado no Senhor a plena confiança pela manifestação do seu poder. E chegou o tempo então de nós, a igreja, nos despertar, acreditar no Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não importa onde esse áudio chegar, onde esse vídeo chegar, você que me ouve, chegou o tempo de você crer no Senhor como Ele é. A Bíblia está dizendo que a palavra dEle, que o caminho é perfeito, Jesus é perfeito, e nele não há falhas, não há erro, e a sua palavra é refinada, ela é apurada,
guarda e Deus é escudo para os que confiam nele. E chegou o tempo então de você acreditar. Não é tempo da igreja se acuar ou se esconder mediante aos rumores que têm acontecido, onde muitas pessoas estão apavoradas, e muitas delas cristãos como eu e você, apavoradas sem saber o que fazer, porque existe uma ausência muito grande do Espírito Santo. É tempo então da igreja tomar uma postura com Deus. É tempo de você sair, meu querido, minha querida, da zona de conforto. É tempo de você abrir o coração para esse Deus e acreditar nele. Chegou o tempo de você abrir o Salmo 121 e ler e olhar para ele e ver que o seu socorro não vem do governo, não vem do homem, o seu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. É ele que não permitirá que os nossos pés vacilem. E como foi na terra do Egito, onde Deus operou, onde ele separou, reservou um lugar para que o seu povo estivesse, aonde praga, aonde enxames nenhum adentraria, como recitamos no capítulo 8, no versículo 22. A terra de Gósen, ela foi separada aqui no capítulo 9, no versículo 26, ela foi separada, a terra de Gósen, para que o povo de Deus habitasse nela, aonde praga não chegou, porque a mão do Senhor estava sobre o seu povo. E não é diferente, queridos, nos dias atuais. O que precisamos é realmente nos levantar como uma potência. Não conseguiremos mudar talvez o quadro pelo qual se encontra a igreja, cercada, acuada, oprimida, assolada, porque ainda não se despertou para a grandeza, para o poderio desse Deus. Um Deus que operou potentes, um Deus que está operando na minha geração, na sua geração, poderia ser na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos, mas aprove ao Senhor operar em nossa geração, aonde a mão do Senhor está tocando a terra de uma forma como nunca foi tocada. O inimaginário acontece, ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas Jesus, ele já vem dizendo que esses sinais haveriam de acontecer nos finais dos tempos. Por isso o caminho é perfeito, Jesus, ele é perfeito, a sua palavra é requintada, ela é apurada, e ele se torna um escudo para quem confia nele, não é para qualquer pessoa. Por isso também a palavra dele diz lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, aleluia, o Senhor, ele é bom. Deus, ele é bom, meu querido, ele é uma fortaleza no dia da angústia, e o Senhor conhece os que confiam nele. Chegou o tempo de você depositar nesse Deus confiabilidade, acreditar nele como diz as Escrituras, crer no Senhor como ele é poderoso e grandioso. E se Deus não livrar a nossa vida, se Deus não guardar a nossa família, se ele não guardar a nossa casa, mas ninguém guarda, o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a cidade, em vão é o nosso trabalho. Então chegou o tempo de você acreditar. Deus está tocando na terra. Aqui no versículo de número 26 do capítulo 9 de Êxodo, diz o seguinte, que somente na terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva, ou seja, aonde você está, a saraiva era uma das pragas que Deus derramava no Egito, assim como tem derramado nos dias atuais. 3 tipos de praga está acontecendo na humanidade nessa hora. A primeira delas se chama enfermidade, que é dada como coronavírus, mas isso é uma peste com praga, é uma praga com proporção bíblica, e ela acompanha então, porque depois da enfermidade vem a morte, e depois da morte vem a destruição financeira, aonde as pessoas estão realmente assombradas com tudo que está acontecendo. Mas Deus tem chamado um povo, Deus tem tirado dentro de um povo que o adore, um povo que busque a sua presença. Então chegou o tempo de haver um quebrantamento no coração da igreja. A Bíblia fala em 2 Crônica, capítulo 16, no versículo 9, que porquanto os olhos do Senhor percorrem a terra, cujo aquele tem o coração contritamente, inteiramente nele, ele se torna forte para quem tem o coração inteiramente. Chegou o tempo
tempo da igreja despertar. Desperta você que dorme o sono, desperta você que está dormindo um sono espiritual. É tempo de você sair da zona de conforto. Não é tempo da igreja se acuar, meu irmão, em quatro paredes. É tempo da igreja clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor, porque como foi na cidade de Goze, a Bíblia também fala no capítulo 10, no versículo de número 21, quando Moisés estende as suas mãos para os céus, através da revelação dada pelo Senhor. A Bíblia diz: Moisés estende suas mãos aos céus, e durante 3 dias e 3 noites toda a terra do Egito ficou em trevas. Mas a Bíblia também nos revela, meu irmão, que eles não saíram das suas casas, das suas camas, porque a treva era palpável. Mas a Bíblia revela também no versículo 22 que aonde os filhos de Israel estavam, aonde os filhos de Deus estavam, não faltou luz na casa deles. Que não falte luz na sua vida, que não falte luz na sua casa, no seu ministério, que não falte a presença de Deus em sua caminhada. Toma posse do poder dele. Chegou o tempo de nós realmente buscarmos o Senhor, como diz a palavra dele em 2 Crônica, no capítulo 7, no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. O maior responsável, meu querido, por tudo que tem acontecido no mundo é a igreja do Senhor. Deus não confiabilizou o seu poder às nações, aos governamentais. Ele levantou uma igreja, uma nação, e confiabilizou o poder à sua igreja. É nós que faremos a diferença nessa terra, mas isso quando nos converter dos nossos maus caminhos. E se não houver humilhação, como diz o texto de 2 Crônica 7,14, se não houver humilhação, se não houver busca, oração, conversão, não há resposta de Deus. Então chegou o tempo, meu querido, de você sair da sua zona de conforto. Chegou o tempo de você acreditar no que diz a palavra, como Deus tem pregado, como Ele tem anunciado. Ele outorgou aos profetas que predizesse, e como Ele predisse, aconteceu. Os detalhes eram perfeitos. Ele separa um lugar, a terra de Goze, onde o povo de Deus habitava. Praga nenhuma chegou, e nessa manhã o anjo da morte tem passado nos 4 cantos dessa terra. E se Deus não intervir, por isso é fundamental que você saiba que o sangue de Jesus, meu irmão, ele está sobre a sua vida, porque no passado era apenas nos umbraicos da porta, era nos umbraicos da janela, mas hoje você é lavado, é remido pelo sangue de Cristo. E quando o anjo da morte veio no Egito, a Bíblia fala que Deus não permitiu que o destruidor adentrasse na casa. Se Deus não guardar a sua vida, se Ele não guardar a sua família, mas ninguém guarda. Então é tempo de buscarmos ao Senhor. O povo de Deus morre espiritualmente, a igreja morre espiritualmente por falta de conhecimento, porque pastores foram levantados para ensinar, para disciplinar, para tratar da igreja, e se tornaram usurpadores de um direito que Deus não dá. Tem ditado condições. Hoje eu te pergunto, aonde está as potências? Aparece vários pregadores se outorgando que uma unção de cura, aonde arrastam multidões. Aonde está essa multidão nessa manhã? O poder está na mão do Senhor, a glória é dele, a honra é dele. Por isso a Bíblia diz em 2 Crônica, no capítulo 20, no versículo 9, que se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos nessa casa, diante dela, e na sinceridade do nosso coração, e Deus nos ouvirá. Então chegou o tempo, espada por castigo, ainda que você mereça a enfermidade, ainda que você mereça a mortandade, a miséria, ainda que você mereça tudo que está acontecendo, se você se apresentar na casa dele, buscar a presença dele, se arrepender, ele te ouve dos céus. Então chegou esse tempo, é tempo de nós tomarmos uma postura, é tempo de sermos um referencial, não só no nosso estado ou no nosso país, mas é tempo de você ser a referência dele aí onde você mora, não importa, nos 4 cantos dessa terra. É tempo de buscar o Senhor. A terra ainda sofrerá muitas
muitos agraves, porque Deus está provando, como eu disse, antes do romper do ano, as pessoas queriam um ano de restituição, e eu dizia para a igreja, meu irmão, esse ano não é de restituição, esse ano é ano que Deus provará o coração tanto do que serve a Ele, como do que não serve. Ele provará o coração tanto de quem é fiel, como de quem é infiel. Então chegou o tempo, Deus está provando. As pessoas falam de melhora, mas eu te digo, não haverá melhora, porque é a mão de Deus que está tocando a terra, e operando Deus não há quem como impedir. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, vede que eu somente sou, outro Deus além de mim não há, eu firo e eu saro, eu mato e faço viver, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. O poder está na mão do seu Deus, meu irmão, o poder está na mão do seu Deus, minha irmã. Então é tempo de nós unificarmos a nossa fé, é tempo de nós intercedermos e proclamar um choro, um lamento, para que a misericórdia de Deus assista as famílias que estão debilitadas, impotentes no meio das adversidades. Então é tempo de você buscar a presença de Deus, não é tempo de você se acuar dentro da sua casa, em quatro paredes. Por isso a Bíblia diz que a fé, ela não é de todos. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, versículo 2 diz que a fé, ela não é de todos, meus queridos, nem todos têm fé. Declaramos uma fé que não conhecemos, falamos de um Deus que nunca provamos do poder dele. Então é tempo, Deus está tocando a humanidade para que haja no coração das famílias, para que haja no coração de toda a terra um quebrantamento, para que as pessoas olhem para os céus e vejam que existe um Deus nos céus, existe um Criador que ama, que deu Jesus para que morresse em prol da salvação. E é muito simples de reconhecer Deus, não apenas na Bíblia. Volta lá atrás, volta lá na terra do Egito, procure nos autos, nos pergaminhos, procure nos torais, aonde foi registrado que Deus operou toda a terra. Mas isso não interessa à nação, isso não interessa aos governamentais. O que interessa aos governamentais é impor leis opressoras, é oprimir a população. Só que hoje é diferente. Hoje Deus está tocando a terra involuntariamente. Isso não é condicional. Eu não posso dizer eu não quero, eu não posso dizer não estou satisfeito, porque é a vontade dele, e que se cumpra a vontade dele, e que ele possa fazer não só como fez no Egito, mas que ele possa operar realmente os seus potentos sobre toda a terra. Então é tempo, meu irmão, igreja, é tempo de você despertar. Você que tem o seu nome no livro da vida, você que é lavado e remido pelo sangue de Cristo, é tempo de você sair da sua zona de conforto, é tempo de você crer nele, como diz em João capítulo 6, versículo 38, crer no Senhor como diz as Escrituras, e do seu interior fluirão rios de água viva. É tempo, meu irmão, de nós buscarmos ao Senhor. Existe uma tristeza muito grande no coração de Deus, porque há anos o Evangelho tem sido pregado, a palavra dele tem sido predita há anos. Jesus, ele tem pregado o seu Evangelho através de homens que têm se dedicado ao Evangelho. Mas existe realmente uma grande tristeza. Eu quero te agradecer, eu sou o pastor Roberto, por essa palavra. Que você possa fazer esse vídeo, ele chegar aonde Deus quiser. Mas eu peço a você que compartilhe esse vídeo, para que vidas sejam edificadas, para que você entenda que quando Deus trouxer nesse mundo, porque virá as trevas, como foi na cidade do Egito, no capítulo 10 de Êxodo, no versículo de número 21, Êxodo 10, versos 21, aonde Moisés estendeu as mãos sobre a terra, toda a terra do Egito ficou em trevas durante 3 dias e durante 3 noites, e as terras eram palpáveis, de forma que eles não podiam sair das suas camas.
Mas a Bíblia fala na continuidade que aonde os filhos de Deus estavam, aonde os israelitas estavam, a Bíblia fala que não houve casa, que não houve lar, que não houvesse luz. Todas as casas havia luz, que não falte luz na sua casa, que não falte luz na sua família, que não falte luz na sua vida espiritual. Receba nessa manhã um renovo, uma fortaleza de Deus, em nome de Jesus. Assim eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Feche seus olhos. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Obrigado, Jesus, pela oportunidade rica que o Senhor me dá, meu Deus, de compartilhar, de poder ministrar a Tua palavra, meu Deus, sem saber aonde ela vai chegar. Mas eu creio que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, eu creio que muitas pessoas ouvirão esse áudio e se renovarão, Pai, terão as suas forças renovadas como águia. Por isso, Pai, que não esmoreça a fé no coração desse Teu filho, dessa Tua filha, Pai. Renova, meu Deus, a alma, o espírito, renova o vigor, Pai, que a fé não esmoreça no coração do Teu povo, que não haja ausência da luz do Teu Espírito Santo, Pai, e que o Senhor possa unificar nessa manhã, que, meu Deus, que ao ouvir o som desse áudio, meu Deus, que haja uma unção sobrenatural, uma unção de encorajamento, uma unção de força, uma unção de conversão, porque é tempo de convertermos a Ti, Pai. Chegou o tempo de buscarmos a Tua face, de acreditarmos no Senhor como o Senhor é, como a Tua palavra diz, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim, Pai, abençoa, meu Deus, o Teu povo com paz, abençoa o Teu povo, porque o Senhor conhece o Teu povo, como diz a Tua palavra, meu Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 12, versículo de número 3, se não me falha a memória, o texto diz que o Senhor conhece os seus, o Senhor conhece, todavia o fundamento fica firmado, tendo em vista a marca do selo, porque o Senhor conhece os que são seus. Obrigado, Jesus. E o Senhor conhecia mesmo, porque na terra de Israel o Senhor fez distinção entre o Teu povo e os egípcios. O Senhor conhece aonde está o Teu povo nessa hora. Por isso abençoa com paz os Teus filhos, abençoa com entendimento, dá sabedoria, dá entendimento à Tua igreja, Pai. Abre o coração do Teu povo de uma forma sobrenatural, para que a Tua noiva, meu Deus, busque em Ti mudanças, para que o Teu povo busque a verdadeira conversão. Por isso, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença, meu Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa é real, não para envaidecer o meu coração, mas para enaltecer e glorificar o Teu nome, Pai, mediante as buscas pela oração, mediante a busca do conhecimento da Tua palavra. O Senhor tem se feito real, o Senhor tem me revelado a Tua palavra como ela é, perfeita como nós dizemos, que o Teu caminho é perfeito, Senhor, que a Tua palavra é refinada e que o Senhor se torna um escudo para aqueles que confiam em Ti. Pai, obrigado por essa manhã, louvado e agradecido seja o Teu nome. Receba nessa manhã, Pai, e que esse clamor, que essa oração, ela chegue, meu Deus, aonde o som da minha voz for alcançado, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam restauradas, meu Deus. Chegou o tempo da Sua igreja ser referência, Pai, boa na terra. É tempo de nós sermos um referencial bom na terra, para que as pessoas recorram, para que as pessoas busquem na Tua igreja, Pai, Jesus como salvação. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa os pecados que constantemente nós cometemos, no nome do Senhor Jesus. Assim dá paz de espírito ao Teu filho, dá paz interior à Tua serva, dá paz às famílias, dá paz à Tua igreja, Pai, no nome do Senhor Jesus. É o que eu Te peço e que também Te agradeço. Amém e amém. Como eu disse lá no início, eu sou o pastor Roberto e louvo a Deus pela rica oportunidade que Ele me dá de trazer para você revelações profundas e que pode edificar a sua vida e que pode também edificar a vida das pessoas. Busque a face do Senhor, busque a presença dEle,
para que Ele possa fortalecer a nossa vida e a nossa caminhada. Um beijo no seu coração, carinhosamente, Pastor Roberto. Amém. Aleluia.